Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Amém? Com este louvor de introdução, eu tenho uma palavra de vitória para liberar sobre a sua vida neste momento. Amém? Eu quero ler um texto aqui com vocês. Nós estamos muito próximos aqui do aeroporto de Curitiba, né? O aeroporto do Afonso Pena, por isso esse barulho aí neste momento. Jeremias 29, a partir do versículo 11, está escrito assim: eu é que sei que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Amém? Eu tenho uma analogia muito interessante, baseada em algumas experiências que eu tive no decorrer da vida. E eu gosto muito de comparar esse texto com o GPS, porque quando nós queremos ir a um destino, nós pegamos e colocamos ali a rota, e o GPS ele traça um itinerário e nos leva para o destino desejado. Eu já tive algumas experiências e vou contar uma delas para você. Um certo dia eu iria levar minha esposa até a rodoviária para ir daqui de Curitiba para Belo Horizonte. Nós marcamos um horário no qual o ônibus iria sair, traçamos um projeto, saímos um tempo mais cedo, mas por um costume que tenho, coloquei no GPS a rota que nós queríamos, destinos que nós queríamos ir. Só que quando eu coloquei no GPS, ele traçou um caminho na qual eu não conhecia. E eu comecei a ficar numa certa dúvida, porque eu tinha um costume de passar por um certo caminho, e ele começou a me levar em uma direção contrária da qual eu já conhecia. Só que no trajeto eu decidi não desligar o GPS e mantive a rota que eu já conhecia, mas enquanto eu caminhava para o caminho que eu conhecia, o GPS me dizia: altere a rota, você está ficando mais longe. E pelo GPS eu cada vez caminhava para mais longe do destino que eu esperava. Eu quero repetir esse versículo novamente para você, para que você continue com esse entendimento acerca do versículo e da história que eu acabo de te contar.
Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, são pensamentos de bem, não de mal, e para dar o fim que você espera. Deus, Ele tem esse poder de olhar lá na frente e traçar um caminho, nos levando a um direcionamento, a um lugar, e observa que a palavra não está falando que Ele quer mudar o nosso sonho, o nosso projeto. Pelo contrário, Jeremias 29:11 termina dizendo que é para dar o fim que nós desejamos. Mesmo que a rota, ela não é a mesma na qual nós conhecemos, que nós entendemos que seja melhor, nosso Deus, Ele tem essa capacidade de olhar lá na frente, Ele traçar um caminho, e quando nós olhamos para as dificuldades que nós estamos passando, nós não conseguimos entender por que está acontecendo isso comigo. Mas o nosso Deus, Ele tem essa capacidade. Vamos voltar para a história que eu comecei a lhes contar. Quando chega um determinado lugar que eu estava indo em direção à rodoviária de Curitiba, teimando com o GPS que tentava me tirar da rota que eu conhecia e me levar por outro caminho, e eu insistia em seguir o caminho que eu mesmo conhecia como o caminho que era o certo. Quando cheguei no meio do caminho, havia uma manifestação, corpo de bombeiro, fogo na pista, e eu fiquei um certo tempo parado ali. Por pouco eu não perdi o ônibus na qual minha esposa precisava para viajar. E é isso que acontece conosco. O GPS tem poder de ver lá na frente e saber qual pista que está interditada. E o nosso Deus é a mesma coisa. Deus, Ele não quer tirar você dos seus sonhos. Ele não quer roubar os teus sonhos. Pelo contrário, os sonhos que estão no seu coração, o que você deseja, o próprio Deus te deu. E Ele, como Pai, se Ele está te mostrando, é porque Ele quer dar. Só que o caminho dele não é igual ao nosso caminho. Vamos aprender um pouco mais? Volta a sua Bíblia aí um pouco mais, em Isaías 55, a partir do versículo 9. Está escrito assim: porque assim como o céu são mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Vê a neve, que dos céus ela cai para a terra e não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde, e faça brotar para dar semente ao que semeia e pão para o que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz, e prosperará naquilo para que eu a designei. Entenda, Deus liberou sonhos para o teu coração. Deus, Ele tem promessa para a sua vida. Deus, Ele quer te dar o melhor, mas entenda, tudo é no tempo dele. Ele é o GPS que leva você para o destino no qual você sonha. Então entenda, o caminho que ele está traçando, você não vai entender, porque o caminho dele é mais alto, o pensamento dele é mais alto do que os nossos. Então se submeta à vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu quero, antes de encerrar, ler mais um versículo com você. Lá em Salmos 39, Salmo 139, versículo 15, está escrito assim: os meus ossos não se foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos, os teus olhos me viram, e é uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Entenda uma coisa: quando antes que os seus ossos fossem tecidos, antes que você existisse assim com mão, braço, um corpo completo dentro do útero da sua mãe, o salmista está dizendo assim:
ainda quando eu era um ser informe no ventre da minha mãe, o Senhor me viu. E no seu santo livro escreveu sobre mim todos os meus dias antes que eles existissem. Então entenda uma coisa, Deus tem um projeto perfeito para você. Ah, mas por que minha vida tem dado errado? Entenda, tem o projeto de Deus, tem o seu projeto e tem o projeto do diabo. O teu projeto, você quer cuidar da sua vida, da sua família e pode dar errado, porque nós não temos tanta experiência e vamos errando e aprendendo com os nossos erros. O plano do diabo é o mesmo Deus de sempre, matar, roubar e destruir. Mas e o plano de Deus? Saiba que eu tenho a respeito de vocês um projeto de bem e não de mal, para dar o fim que você espera. Está tudo escrito. Mas como que eu faço então? Os caminhos dele é mais alto, então ande pelos caminhos dele. O projeto dele é mais alto, então ande pelo projeto dele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sucesso. Essa é a palavra de vitória que eu tinha para você. Graça e paz. Sou o pastor Claudinei, da Casa de Oração. Venha nos fazer uma visita. Rua Alceu Moreski, 248, bairro Quisizana, cidade de São José dos Pinhais, Paraná.